Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo super especial de final do ano do canal. E enfim, chegou aquele momento da gente sentar aqui e conversar sobre aqueles livros que não alcançaram a expectativa que eu coloquei sobre eles. Entretanto, nesse ano eu tive muita surpresa com relação a esses livros decepcionantes e vocês vão entender o porquê no vídeo de hoje. Muito que bem, um dos vídeos mais tradicionais dos especiais de final do ano por aqui no canal Book Crushers, sem sombra de dúvidas, é quando eu sento aqui para conversar com vocês sobre quais livros me decepcionaram no decorrer do ano. Entretanto, nesse ano de 2020, eu acabei percebendo, enquanto estava montando o roteiro para esse vídeo, que os livros que eu considerei decepcionante, em nenhum momento eu considerei ruim. Na verdade, todos os livros que vão aparecer nesse vídeo aqui, eles tiveram menos 3 estrelas. Então, o que aconteceu para eles estarem aqui foi justamente eles não terem alcançado as minhas expectativas com relação a eles, e também por eu achar que eles poderiam ter sido melhores do que eles realmente foram. E não de fato por eu ter achado eles ruins ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que essa é a primeira vez que acontece em muito tempo que eu gravo vídeo. Sem falar que a quantidade de livros que vai aparecer por aqui também é inédita, sem sombra de dúvidas. Eu estou me sentindo até meio estranho. Enfim, eu estou muito empolgado para gravar esse vídeo justamente por conta disso, porque eu quero falar um pouquinho sobre o que me frustrou nessas histórias, mas ainda assim são livros que eu não acho ruim. São livros que me decepcionaram, mas que em nenhum momento eu considero ruim. Isso é inédito. Enfim, continuem comigo até o final e espero que gostem do vídeo. Vamos lá? Muito que bem, o primeiro livro que eu classifiquei como decepcionante nesse ano 2020 foi esse daqui. E Se Fosse a Gente, da Becky Albertalli e do Adam Silveira, lançado por aqui pela editora Intrínseca. Eu li esse livro aqui bastante rápido, sempre que quando eu sentava para ler ele, a história fluía muito rapidamente, as páginas passavam e eu nem percebia. A questão com relação a essa história, o porquê dela ter sido decepcionante para mim, é que, assim, nós temos esses dois protagonistas, esses dois rapazes, e supostamente a gente teria que shippar os dois para sentir o que acontece com eles no decorrer da história. Entretanto, parece que o Adam e a Becky passaram o tempo inteiro reforçando o porquê deles serem tão diferentes assim e deles terem mentalidades tão diferentes assim, que quando chegou o momento de eu ficar torcendo para eles ficarem juntos, isso não aconteceu, porque eu não achava que eles juntos eram certo. Eu sei que vai ter uma continuação, que eles já anunciaram, acho que já tem até capa, se eu não me engano. Mas por esse livro aqui, eu esperava muito mais, sem sombra de dúvidas, assim, sem brincadeira. Eu acho que a sinopse daria um livro muito melhor, sabe? Eu senti falta das possibilidades desse livro. E desde o primeiro momento, eu previ o que ia acontecer com eles. E isso é muito chato, eu não gosto disso. Enfim, como eu disse pra vocês, eu dei 3 estrelas porque eu gostei de verdade de ler essa história, mas eu não gostei da história em si. Daí, logo em seguida, foi a vez da Colleen Hoover me decepcionar. E o livro ok dela, que eu li esse ano, foi o Confess, que eu comprei na Bienal do ano passado, e eu tava bem empolgado para ler esse livro, eu confesso, porque ele tem uma relação com arte e essas coisas. Eu achava que seria, né, uma história interessante. A questão é que nós temos dois narradores, a protagonista e o protagonista. A Albon, ela me conquistou desde o primeiro capítulo. Eu de fato torcia bastante por ela e eu sentia bastante pelas coisas pelo qual ela passou. Entretanto, o par dela só me provocava ojeriza. Assim que o Owen Gentry ele aparece, o cara só parece convencido, ele menospreza todas as garotas com quem ele já saiu por nada, tipo, os motivos pelo qual ele menospreza as garotas é totalmente besta, sério, e assim, sinceramente, esse tipo de personagem não me cativa, nem um pouco, sabe? Depois tem a revelação ali, porque sempre tem que ter um passado pro bad boy da Colleen Hoover, é claro. Só que eu já tava com tanta raiva dele, tanto que eu simplesmente não comprei. Aí eu ficava pensando só que a Albon merecia um par melhor, ou até que, sei lá, a história fosse só contada por ela, porque aí eu não saberia o que passava pela cabeça dele, sabe? Enfim. Mesmo assim, não considero um livro ruim, não considero um livro exatamente problemático, apesar de ter essa questão do Owen de menosprezar as ex dele por nada. Eu dei 3 estrelas, mas eu esperava muito mais desse livro, assim. Não tem nem comparação. Depois desses dois, teve, eu acho que a decepção que eu mais senti
nesse ano de 2020. Como eu disse, não foi um livro ruim, mas foi um livro muito aquém do que eu espero dessa autora, e foi a primeira vez que ela falhou comigo, sabe? Enfim, eu tô falando de Lembra de Mim, da Sophie Kinsella, lançado por aqui pela editora Record. Eu tava muito empolgado para ler esse livro aqui, da Sophie Kinsella, dos mais antigos, era um dos que eu mais queria ler. Eu gostava muito dessa ideia da sinopse da personagem que perde a memória e acaba se percebendo em um lugar completamente diferente do que até então ela estava acostumada. Só que a questão é assim, nós temos essa personagem, essa protagonista, que é a Lexi, que antes de tudo acontecer, ela era super humilde, ela era super amiga e ela era mais pobre e tal. Só que aí quando ela perde a memória, meio que se passam uns 4 anos, se eu não me engano, e assim, quando ela volta para a memória dela, já aconteceu um monte de coisa e ela acaba descobrindo sobre ela mesma que não são tão legais, sabe? E o tempo todo eu esperava uma justificativa por algo que, né, por tê-la transformado de uma personagem tão boa para uma personagem que era uma megera, basicamente, e essa justificativa nunca aparecia para mim. E quando a Sophie Kinsella meio que tentou me convencer do que tinha acontecido para ela, né, se transformar na megera que ela havia se transformado, eu não me convenci. Eu achei que não era o suficiente para ela ter se tornado a pessoa horrível que ela se tornou, sabe? Porque geralmente eu sou muito empático com as protagonistas da Sophie Kinsella. Elas são muito divertidas, elas têm uma personalidade muito gostosa, sabe? E com a Alex tinha esse conflito, porque ela volta como ela era anos atrás, mas ela tinha todo esse passado, toda essa bagagem, todas as coisas horríveis que ela fez para várias pessoas e que me deixaram um pouco chateado. E assim, sem falar do par dela, assim, que geralmente eu gosto dos protagonistas masculinos da Sophie Kinsella, mas esse aqui não me desceu de forma alguma. Eu achei o cara também, sabe, muito. Enfim, deu 3 estrelas para Lembra de Mim. Eu acho que essa falta de conexão com a Lexi e o fato dela também ficar com um cara que eu simplesmente achei péssimo não conseguiu salvar o livro para mim. Uma pena. Enfim, e o último livro a aparecer aqui nesse nosso vídeo de decepções foi um livro que eu, antes de começar ele, apesar da curiosidade talvez um pouco mórbida que eu tinha com relação a essa história, eu já não esperava muita coisa pela sinopse. Só que aí eu fui ler o livro e percebi tantas oportunidades perdidas pela autora na construção da sua história que eu fiquei muito frustrado mesmo. Até porque esse livro tinha pontos muito bons, só que se perdeu por não ter um bom protagonista, por não ter bons personagens de apoio. Enfim, eu estou falando de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, o livro extra da série Jogos Vorazes, que saiu nesse ano. E assim, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não fiquei exatamente animado para ler uma história protagonizada pelo Snow e por tudo aquilo que ele representa. Ainda assim, fui ler, e como eu disse para vocês, é um livro que tem pontos muito bons no aspecto político da Panem, na ambientação da história, na criação dos Jogos Vorazes. Afinal vai se passar no 10º Jogos Vorazes, onde tudo era muito diferente daquilo que a gente conheceu através dos olhos da Katniss. Então acho assim que o livro é válido por esses pontos, e o livro me conquistou por esses pontos, pela forma como a relação bélica entre a capital e os distritos era muito mais viva, sabe? Onde as coisas eram muito mais cruéis e muito mais expostas, diante da glamourização, por assim dizer, do reality show. Entre tudo, contudo, porém, todavia, nós temos o Snow. E eu senti que, primeiro, o Snow que nos é apresentado em Cantiga está muito longe do Snow que nos é apresentado na trilogia original. E não no quesito assim, ele era um adolescente e tal, mas na forma como, ainda assim, ainda que exista uma dualidade do personagem adolescente, ainda está muito longe do que ele de fato viria a ser, sabe? Ele não parece nem um rascunho do que o Snow iria se tornar. Isso também me causou estranheza. E sem falar assim que os personagens ao redor deles, nenhum era carismático. Eu acho que a única que eu me importava de verdade era a prima do Snow, que era um fanservice fudido, sabe? Não tem outra palavra para dizer a presença dela ali, além de um grande fanservice. E a vilã, né, os vilões, por assim dizer, que tem essa história, porque sim, vão haver vilões, vão haver contrapontos a esse Snow adolescente, eles são tão caricatos, eles são tão infantiloides, e não, assim, de existir um problema de um vilão ser
de uma história infantil, mas no caso, a construção deles é infantiloide, sabe? E tem uma que tem um bordão de um pulinho, 2 pulinhos, que eu queria pegar esses 2 pulinhos e tacar na cara dela. Na trilogia original, ela era muito mais concisa e conseguia passar a mensagem da mesma forma, e aqui ela foi extremamente prolixa, sem necessidade. Enfim, eu dei 3,75 estrelas para a Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Ele não é uma bomba completa, como eu disse para vocês na época. Eu não acho ele horrível, péssimo, mas assim, ao mesmo tempo que ele tem esses pontos muito bons a serem validados, ele tem esses pontos também horríveis a serem validados. Então, não tenho como defender, me desculpa. Muito que bem, esse foi o nosso vídeo de decepções literárias do ano de 2020. Eu achei que seria mais conciso pelo número reduzido de histórias a falar por aqui, mas é claro que eu tinha que desatar a falar sobre cada uma dessas histórias. Enfim, se gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês vão estar pagando nada além por isso. Enfim, pessoal, quais foram as decepções literárias de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Mas aqui foi o Ribé Neto para mais um vídeo especial de final do ano do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.